Meus caros amigos, voltamos para darmos sequência à nossa conversa. Essa é a segunda parte da nossa conversa com Microprofecia. Yeah. Ele que é um profeta em termos de mensagem que traz para nós. Mensagens estas que são edificadoras. Yeah. E todos nós que o apreciamos temos que aprender a gostar dele, do jeito que ele é, da forma que ele pensa e procura vos colocar a pensar e a respeitar as suas crenças. Microprofecia. Dando sequência à nossa questão, eu perguntava o seguinte: como é que o mesmo pessoal que ouvia, apreciava os teus textos, hoje o aprecia, uma vez que noto que houve uma mudança em si no que concerne às verdades que traz nos seus textos, principalmente sobre Deus? O pessoal que outrora amava o Microprofecia mostram que estão descontentes, ok, com a mudança do Microprofecia. Não estão felizes porque Microprofecia outrora foi uma fonte de inspiração. Mas atenção, nós não somos as mesmas pessoas que éramos há uma década, ok? Há 10 anos. Nós não somos e não seremos as mesmas pessoas daqui a 10 anos. O Microprofecia é livre. O Microprofecia é livre de crer, Microprofecia é livre de deixar de crer, Microprofecia é livre de pensar. Microprofecia, se decidir voltar para a igreja, ele vai voltar. Se decidir novamente se converter, ele vai se converter, ok? Se decidir novamente se desconverter, ele vai se desconverter. Microprofecia é um indivíduo que hoje por hoje considera-se como um Deus, ok? Antes de responder essa questão, vamos chegar lá nessa mesma questão. Sim. Procura me esclarecer só. O Microprofecia hoje já não é cristão? Não, Microprofecia hoje já não é cristão. O porquê? Microprofecia já não é cristão porque eu me considero como irmão de Cristo e filho de quem enviou Cristo. Também sou um enviado, não um enviado da forma que Cristo foi enviado para transmitir o Evangelho e prometer pessoas a irem no céu. Não, Microprofecia foi enviado, na verdade, para levar os humanos a usarem o cérebro. E eu usando o cérebro que a pessoa vai entender que é um ser poderoso, eu usando o cérebro que a pessoa vai entender que é um ser transcendental, porque foi por causa do cérebro que o homem criou toneladas para colocar em cima avião. Foi por causa do cérebro que o homem criou toneladas para colocarem por cima do mar e o mar não engolir o mesmo navio. Cérebro. Então, Microprofecia foi enviado para despertar cérebro, para o homem poder pensar mais. O homem não pensa e tudo começa por intermédio de um ponto de interrogação. Tudo. Para nós sermos, eu pelo menos me acho não um Deus da Bíblia, ok? Me considero um Deus, ok? Só para levar as pessoas a entenderem que eu também tenho poder e esse poder parte do cérebro. Hoje nós estamos a transmitir isso em direito. Há pessoas que estão a ver, estão no seu sofá a ver, porque alguém teve o cérebro, pensou. Alguém teve o cérebro para pensar em internet. Alguém teve o cérebro para pensar em telefone. Alguém teve o cérebro para pensar em Facebook. E isso é espiritual. Isso é espiritual. Sem fio. Sem algo que a gente consiga ver. Para chegarem até as nossas casas e a gente consegue ver, consegue captar a imagem, consegue ouvir música. Logo, isso é espiritualidade. Okay. Considera todos esses inventores deuses? Considera todos os inventores como personagens que fazem parte da constelação. Quem faz parte da constelação? Toda aquela pessoa que impacta o mundo, toda aquela pessoa que cria, e a sua criação invade o universo, esses fazem parte da constelação. Jesus Cristo fez parte da constelação, Jesus Cristo é constelação. Não somente os criadores, até aquelas pessoas que impactam o mundo. Hitler foi uma parte da constelação, porque o Hitler, se não houvesse Hitler, não haveria reestruturação na Terra.
É necessário que haja guerra para haver recomeço, para haver reabilitação na terra. Então, Jesus Cristo foi o inverso de Hitler. Jesus Cristo também é uma parte da constelação. Savimbi é constelação. Savimbi é constelação. Eu sou constelação. Essas pessoas são constelações por quê? Porque usaram o cérebro. Jesus só andou no mar porque usou o cérebro. Só existe telepatia. Não lhe cortando, eu acho que até esse ponto estás certo, porque enquanto Jesus andava sobre o mar, acho que é o Pedro, não? Sim. Que tinha, foi testado Sim. Por Jesus Sim. A andar também sobre o mar. Exatamente. Só que a falta de concentração de Pedro Exato. acabou por prejudicá-lo. Exatamente. Isso tem a ver com o cérebro. Okay. O cérebro. Isso acontece no campo profissional. Se a gente ver concentrado no trabalho e depois a gente entra no Facebook, isso está provado cientificamente, e depois a gente entra no Facebook, a gente fica no Facebook, por exemplo, uns 15 minutos, para a gente voltar a se focar, é necessário que a gente fique 1 hora a trabalhar. Só assim que a gente vai ficar focado. Isso é cérebro. Pedro só caiu, eu posso pegar nesse exemplo e passar para Pedro. Pedro só caiu porque perdeu o foco, desconcentrou-se. Primeiro, ele acreditou, e o cérebro funciona assim, acreditar, crença. Ok? Ele acreditou que poderia andar e ele andou, ok? E ele andou, mas Pedro olha para o outro lado, supomos que esse outro lado é Facebook, ele logo Exatamente, é mesmo isso. Quando a gente se distrai, por isso que Jesus Cristo falava muitas vezes, vigiai, é concentração cerebral. Então, vigiar, em outras palavras, pode ser sinônimo de concentração. Exatamente, concentração. Quando a gente está concentrado, não tem por que a gente... melhor produzir. Exatamente. Por exemplo, eu não preciso ser cristão para não trair a minha mulher. Eu não traio a minha mulher porque eu consigo concentrar o meu cérebro, porque eu consigo controlar o meu cérebro, e é controlando o cérebro que eu vou conseguir controlar as emoções do meu coração, porque o coração é diferente do cérebro. As pessoas usam mais o coração em vez de usarem o cérebro. Quem usa o cérebro tem capacidade para falar não. Quem usa o cérebro tem coerência nas suas palavras. Quem usa o cérebro sabe decidir, sabe tomar decisões, mas quem usa o coração, essa pessoa faz para alegrar o próximo, faz porque tem pena. Quem usa o cérebro não faz porque tem pena. Jesus não era elevado por penas. Jesus não era elevado por penas. Savimbi não era elevado por penas. Hitler não era elevado por penas. Sócrates não era elevado por pena. Porque quem se deixa ser elevado por pena, essa pessoa está a usar o coração em vez de usar o cérebro. E quem faz parte da constelação, eles não usam o coração, mas sim o cérebro. Por esse motivo é que a gente vai ver que algumas pessoas vão falar que essa pessoa não é bom. Não é bom por quê? Porque a gente espera um sim dele, vou te dar. As pessoas muitas vezes não querem esperar o não. Exatamente. E muita gente tem dificuldades de negarem ou tem dificuldades de mostrarem um não, porque querem aparecer para as pessoas, mas os que fazem parte da constelação, aqueles que usam o cérebro, eles não procuram aparecer para as pessoas. Por esse motivo é que eu tenho a maior liberdade de publicar as minhas cenas, de mostrar as minhas ideias, quer você acreditando ou não, eu sei o que é que eu faço e eu faço para despertar mentes. Só aqueles que usam o cérebro é que vão conseguir compreender as minhas narrativas. Por fazer esse bom uso do seu cérebro, é por isso que nós estamos aqui. E a questão que não se cala, no outro dia acho que conversávamos e afirmou que considera-se um Deus com D maiúscula. Sim, considero-me. Eu não considero-me um Deus com D minúsculo, nem aceito ser um Deus com a inicial maiúscula e de restante minúscula. Eu não aceito, porque o Deus que a Bíblia menciona com um D maiúsculo e a de restante minúscula, é um Deus que a Bíblia dá vantagem e dá desvantagem. Mostra que hoje está bem, amanhã está mal. A Bíblia vem dizer que ele é omnipotente, ou que ele é omnisciente, sabe tudo, que ele é omnipresente, está em todo lugar, mas a mesma Bíblia vai mostrar um Deus que pergunta para
Foi Moisés. Desde o princípio, Deus já começou a dar bandeira. Desde o princípio da Bíblia, Deus já começou a dar bandeira. Perguntando para Adão, quem te deu essa fruta? Como é que deve perguntar quem te deu essa fruta? Se você sabe tudo, se você é omnipresente, onde é que você estava? Para depois perguntar, onde é que está a tua mulher? Depois pergunta para Caim, onde é que está o teu irmão? E Caim vem lhe dar uma resposta muito arrogante. Por acaso eu sou advogado do meu irmão? Ele está querendo dizer o quê? Que você, como Deus, tens que saber. Porra, eu matei o meu irmão. Eu matei o meu irmão, você já tem que saber esse mambo. Estás a ver? Então, é um Deus que ora tem vantagem, ora tem desvantagem. É um Deus que diz que não se arrepende, mas depois diz que se arrepende. Eu prefiro não ser esse Deus. Deus que às vezes tem ira. Um Deus que às vezes tem ira, um Deus que ameaça, que vive dizendo sempre eu sou o único Deus, eu sou o único Deus, eu sou o único Deus. Eu entendo, o que as pessoas vão entender se eu ficar a dizer eu sou o único microprofecia, eu sou o único microprofecia, eu sou o único microprofecia. Pessoas que usam cérebro, que têm uma mente aberta, vão entender que existe um outro microprofecia. Que existem vários microprofecias que também são poderosos. Que na criação da Terra, antes da existência humana, já existia se calhar também vários deuses. Já existia se calhar uma elite de deuses. Assim conforme existem homens, se calhar também já houve muitos deuses. Cada um criou o seu universo, ok? E ele se calhar tem medo que um outro Deus que criou outro universo entra no universo dele. Eu entendo assim, porque não é normal. Você criou o homem, já sabe que as pessoas acreditam em ti, ficar a falar sempre eu sou o único Deus, por quê? Você deu livre-arbítrio, deixa as pessoas pensarem. Quando dá-se livre-arbítrio, é porque tu queres que as pessoas usam o seu raciocínio lógico e escolhem os seus caminhos. Mas você não pode obrigar as pessoas e depois dizer que aquele que me negar diante dos homens, eu vou lhe negar também. Isso, podemos interpretar essa afirmação dele como uma vingança. Exatamente. Quer se vingar para quem não lhe aceitar cá na terra. Exatamente. Na verdade, Deus ele é vingativo. Vinga-se quando a pessoa lhe nega. É obrigatório o homem orar antes de dormir. É uma obrigação o homem orar antes de comer, porque ele diz que em tudo dá graças. Em tudo dá graça, mas eu tenho que dar graças em tudo. Eu me esforcei, eu é quem trabalhei. E como é que fica eu? Eu não tenho que me graciar também. Eu não tenho que dizer, olha, Pogo, eu sou muito bom. Se eu disser que eu sou muito bom logo, vai soar soberba, vai soar vanglória. Eu tenho que dar sempre graças a Deus. Graças a Deus. Como é que eu fico? Fico neutro. Dá a entender que ele é o único que deve se vangloriar. Exatamente. E nós submeter-se às suas ordens. Exatamente. Quer dizer, ele fez-nos para a gente lhe adorar, para a gente lhe glorificar, e a gente só deve fazer isso. Tudo que a gente... Se conseguimos um trabalho, é graças a Deus. Se a gente está a receber muito no salário, muito no trabalho, é graças a Deus. Se nos for aumentado o salário, é graças a Deus. Não é graças ao teu empenho. Mas é graças a Ele. Quer dizer, o teu empenho, se tu te empenhas, é graças a Ele. Acredita que alguns afirmam que Deus habita em si. Deus habita em si, por isso é que você consegue fazer o que fazes? Na verdade, eu faço o que faço porque eu sou um Deus. Eu faço o que faço porque eu sou um Deus. O que acontece? Eu sou o Yin e Yang. Não sei se sabes isso. Eu sou Yin e Yang. Eu sou a lei da dualidade. Eu faço mal porque eu quero fazer. Não é porque o diabo ou um demônio me usou. Eu, se quiser foder uma miúda, desculpa pelo termo, ok? É eu que quero. Mas existem emoções, ok? E eu também não posso desprezar isso, existem vibrações negativas. Nós somos energias, nós somos seres espirituais. Nós sempre existimos, nós já existíamos antes dessa vida. Se a própria Bíblia vem dizer que nós somos espírito, somos compostos de alma, espírito e corpo, a Bíblia vem dizer que o espírito não morre. Se a gente não morre, é porque já existíamos no outro fórum. Mas o que acontece? A gente veio existir nessa vida, mas não trazendo as memórias da vida passada.
A gente morreu noutra vida e viemos a ressurgir nessa vida para quê? Para termos experiências humanas. E essas experiências humanas, ela é dada pela dualidade. A dualidade é o bem e o mal, o entra e o sai, o pede e o recebe. Tem que ter sempre uma contrapartida, a direita e a esquerda. Isso é dualidade. E a gente, quando vai aprendendo isso, a gente, quando nasce, nós não sabemos que no nosso pênis sai espermatozoide, só sabemos que no nosso pênis sai urina. Mas com o passar do tempo, a gente vai ficar excitado. Vamos ver, também esse pênis levantou, isso é experiência. Quando a gente lança o espermatozoide, a gente apanha um choque. Pela primeira vez a gente entra em choque. Isso é uma experiência. E depois vamos querer aprofundar, vamos querer buscar o conhecimento, vamos querer saber por que para além da urina, por que eu também saio um líquido branco, pegajoso. Isso é experiência. Bom, tudo isso é experiência. E dada a experiência que tem vindo... Experiências humanas, né? Tem vindo a vivenciar, é fruto de muita leitura, o uso em si do cérebro que lhe faz chegar a todas essas afirmações, que até um certo ponto, eu pelo menos concordo, e sou uma pessoa que também vive se questionando. Eu havia feito havia entrevistado uma brasileira que disse-me que teve os mesmos problemas quando começou a analisar a Bíblia, quando deixou de ser escravo da Bíblia para fazer uma análise, uma interpretação profunda sobre a Bíblia, e viu que estava a lhe deixar mais confuso do que qualquer outra coisa. És um Deus, amigo do outro Deus. Sendo assim, acredita que o diabo e o próprio Deus são amigos? Na verdade, quando eu falo sou Deus, eu também quero dizer uma coisa. Eu sou Deus e também sou o diabo. Para mentes religiosas, isso vai cair muito mal, porque as pessoas geralmente querem pegar sempre o lado bom da vida, o lado positivo. As pessoas querem sempre mostrar o lado bom da vida. Agora, o que manifesta-se mais em mim, o que manifesta-se mais na maior parte dos seres humanos, é o Deus. Quem é o Deus? O Deus, ok? Ok. Quem é o Deus? Deus é o indivíduo que te leva a pensar no bem. Deus é o indivíduo que te leva a fazer o bem. Deus é o indivíduo que te leva a evitar problemas. Deus é o indivíduo que te leva a controlar as tuas emoções. Quem é o diabo? O diabo é o indivíduo que te leva a criar planos maléficos. O diabo é o indivíduo que te leva a agir de forma errônea, a partir para a agressão. Esse é o diabo. E isso faz parte faz parte do equilíbrio. Faz parte do equilíbrio. Nós somos isso. Nós temos isso. Nós temos o bem e temos o mal. E isso não se nega. E o mal, quando se desperta em nós, não é demônio algum. Faz parte das emoções humanas. A bondade, quando se desperta em nós, não é Deus do tipo, está no céu, é que está a te usar, Deus te usa muito. Não. É você que está a deixar que essa luz brilha cada vez mais em ti. É você. Tudo depende de nós. Eclesiastes 7:20 diz que nenhum homem sobre a terra consegue fazer o bem sem cometer o mal. Diz a palavra do Senhor. Mas pode evitar fazer o mal. Diante dessa afirmação de Deus, acredita que Deus e diabo são a mesma pessoa? Deus e o diabo são a mesma pessoa, estão na mesma fonte. Isso é o processo do Yin e Yang. Vou só desenhar, vou só fazer um exemplo, vou desenhar, não tem nada aqui, ok? Vou só fazer um exemplo. O Yin e Yang, na verdade, funciona dessa forma. O Yin e Yang. O Yin e Yang funciona dessa forma. Isso é a dualidade. Eu estou aqui a pintar, ok? E eu vou mostrar-vos. O Yin e Yang é mais ou menos assim. Não sou muito bom de desenho,
Mas muitos já viram esse símbolo. Esse símbolo aqui. O yin e yang é mais ou menos esse símbolo. Tem uma bola preta do lado branco e tem uma bola branca do lado preto. O lado preto significa maldade, ok? E o lado branco significa bondade. Mas vamos ver que no lado preto tem uma bola branca. Essa bola branca significa bondade. E no lado branco tem uma bola preta e essa bola significa maldade. Significa dizer que o homem não está totalmente certo. O homem, quando faz algo que para alguns é errado, pode ter a certeza que no futuro, essa mesma pessoa que achou-se que foi injustiçado, vai falar, graças a Deus, Deus me livrou. Então, nós só conseguimos entender que houve um erro, mas que é um acerto no futuro. Não se está a fazer entender. Por exemplo, te tiram do emprego. Tu achas que foste injustiçado, mas alguém vai te falar, Deus sabe tudo, não se preocupa, Deus sabe por que te tiraram do emprego. Essa mesma pessoa não sabe o que está a falar, mas esse processo é o processo do yin e yang. E você fica em casa, mas aquilo é para te gerar experiência. E nós somos humanos, e o humano existe nessa terra para ter experiência. Ok? Passar do tempo, vão falar, olha, todos que estão os teus colegas, houve um incêndio lá, todos morreram. Todos morreram. Você vai falar, poças, graças a Deus, já. Deus tinha um propósito comigo. Deus tinha um propósito. Mas aqueles que morreram também têm um benefício da sua morte. É para voltarem a existir novamente. Isso vai estar um pouquinho difícil. Também tem um propósito, também tem um êxito, também tem um bem ali. Vai criar lágrimas nas famílias, vai criar lamentações nos amigos, vai criar tudo isso, mas tudo tem um propósito. Aonde tem um mal, tem um bem, e aonde tem um bem, também tem um mal. Quando você entra numa empresa e ficas totalmente feliz, não pensa que as coisas tudo aí vai correr fixe. Quem sabe o clima laboral vai te asfixiar. Você que fala, pô, não sei por que larguei aquela empresa onde eu recebia 60 mil e vim me meter aqui onde eu estou a receber 300 mil. Estás a ver? Tudo isso é yin e yang. Yin e yang, o bem e o mal andam juntos. E o yin e yang funciona assim. Onde tem muita bondade, tem um pouquinho de bem. Ou tem um pouquinho de mal. E aonde tem muito mal, tem um pouquinho de bem. Se nós fazermos uma interpretação profunda da escritura sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, a presença de boas mensagens e mensagens, digamos, más também, mensagens vingativas e de paz, de calma. A mesma pessoa que diz que quer que todo mundo se converta, que o siga, é a mesma pessoa que diz que pagarás pagarás dente por dente. Olho sim, por olho, dente por uma coisa assim. Caso não cumpra com o que ele pediu. Sim, com a lei, sim. Ou alguém faz alguma coisa em troca de não ter cumprido com o que fez, você pode fazer o que bem quiser, não importa se é prejudicial ou não. E depois alguns dizem que com o tempo, no novo evangelho, as coisas vieram mudar com a vinda de Cristo. Tu acha que a mesma pessoa que disse tudo isso, eu só queria entender se esse diabo e Deus que nós separamos, se a mesma pessoa que às vezes se coloca... Ok, biblicamente falando, na minha interpretação, diabo e Deus, não existe diabo, existe simplesmente Deus. Deus é o único que tem estamos a falar da dualidade, o oposto da dualidade tem um nome aí. Deus é o único indivíduo que consegue estar na dualidade, consegue estar, o nome me passa, tipo no uno, ok? No uno, porque a gente tem a parte direita e a parte esquerda, né? O que acontece? Nós vamos ver que Deus criou o homem para o homem adorar Ele. Tudo o que acontece no homem é porque Deus é quem criou.
Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Vamos para o livro de Êxodo. Êxodo, aonde Faraó Faraó, ou então, o Egito é a grande potência e Faraó está a colonizar o povo de Israel. E levanta-se Moisés para libertar então esse povo de Israel da mão de Faraó. Quando Deus começa a mandar as pragas, a Bíblia vem dizer que Deus endurecia o coração de Faraó para Faraó não deixar com que esse povo vá. Dê a sequência. Deus endureceu o coração de Faraó. Eu tenho plena certeza, se não viesse escrito que Deus endureceu o coração de Faraó, a interpretação da maioria seria: diabo, Satanás, endurecia o coração de Faraó para atrapalhar os planos de Deus, atrapalhar o plano de Moisés. Estás a ver? Dizem que Deus não mente. Mas Deus é quem aconselhou Abraão a dizer que a mulher dele não é mulher dele. Porque se ele não mentisse, Abraão podiam lhe matar quando ele saiu da sua terra para outra terra. Houve aí um povo, foram numa terra onde teve um povo e a mulher de Abraão, segundo a Bíblia, narra que era muito bonita. Era muito bonita. Ok? Então Deus aconselhou para Abraão mentir. Estás a ver? Então, não é diabo. Se nós começarmos a estudar diligentemente as Escrituras, nós vamos ver que não é diabo. O que é que acontece? Deus te cria um problema para você ir até os pés dele e orar. Deus é isso. Quando estás a ver que estás muito relaxado, Deus da Bíblia, atenção. Quando estás a ver que estás muito relaxado, ele te cria um problema para você depois dizer: ai meu Deus, me tira desse problema, não sei o quê. O que é que acontece? Nós não devemos ir buscar a Deus, porque nós já temos Deus dentro de nós e temos o diabo dentro de nós. A gente tem que buscar o quê? O cérebro. A gente tem que pensar. O africano é a pessoa que menos usa o cérebro. Morre alguém, lhe comeram. Morre alguém, lhe feitiçaram. Africano acredita, a pessoa está doente a princípio, mas quando morrer já não estava doente. Era um feitiço. Não existe cérebro que se usa. Até os próprios feiticeiros usam cérebro para serem feiticeiros, para viajarem, para terem projeção astral. É necessário usar um cérebro. Tudo é cérebro. E as pessoas que menos usam cérebro, o povo que menos usa o cérebro é o povo religioso, é o povo cristão, é o povo que envergou-se para a religião. Não só os cristãos, mas aqueles que se envergaram para a religião não usam cérebro. E eu acredito que os meus discursos não está a ser bem-vindo, ou não está a ser agradável para aquelas pessoas que são fanáticos de Deus, porque para usarmos o cérebro devemos deixar de ser fanáticos e devemos deixar de romantizar Deus. E é isso que as pessoas fazem, romantizam Deus. São românticos. Deus, para eles, é tipo uma peça que você não pode falar mal, é tudo perfeito, é tudo bom. Mas Deus não é tudo bom. Deus é o próprio Deus do bem e o próprio diabo. Nisso que acabou de falar, eu fiz uma leitura profunda sobre a Bíblia e li também o Corão, e eu faço às vezes algumas pesquisas relacionadas à verdade, em diferentes fontes. E no Corão, Deus diz que dê-te toda a capacidade de pensar, ok? Ou seja, dê-te toda a capacidade que um ser humano precisa. Você tem o direito de refutar quando não concordas com alguma coisa, tens direito de aceitar caso concordes, e tens outros direitos que me esqueço aqui. E a Bíblia diz que um cristão só deve dizer sim. Deus disse, ponto final. Não pode negar. Enquanto no Corão, Deus diz que não adianta, você não te dou poder só para me aceitar, mas também para negar se você não estiver de acordo. Por isso é que tu tens o livre-arbítrio. Isso aqui é livre-arbítrio. Quem falou a verdade, quem mentiu, eu aí não consigo até entender mais. Eu aí, na verdade, prefiro ficar com o Deus do Alcorão.
Prefiro ficar com Deus do Alcorão porque Ele mostra-me categoricamente que eu sou livre para crer ou não crer nele. Porque Ele deu-me, na verdade, o livre-arbítrio. E quando a pessoa dá livre-arbítrio em alguém, não é para colocar, por exemplo, punições, porque eu não posso te abençoar. E outra coisa, está a ver o Deus? As pessoas têm que entender muito bem Deus. A partir da própria Bíblia você vai entender bem Deus. Deus, Ele não é do tipo que não abençoa alguém que não crê nele. Há uma passagem na Bíblia que diz, acho que é Mateus que diz, eu faço chover tanto para a casa do justo como para a casa do injusto. Faço cair o sol tanto para a casa do justo como para a casa do injusto. Aí eu entendo o quê? Que quem se esforça, eu vou lhe abençoar. Quem se esforçar, quem se focar nos seus objetivos, eu vou lhe abençoar. Por isso é que a gente vê que muitos cristãos veem que a maior parte das empresas onde eles vão trabalhar, os seus chefes não são cristãos. E a Bíblia vem também descrever algo, que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Filhos das trevas, ok? São aquelas pessoas que produzem mais pensamentos negativos. Aqueles que têm vibrações mais negativas, que dão espaço ao negativismo. Porque todos nós temos isso. Todos nós temos isso. A gente tem uma oportunidade para roubar. Você vai ouvir uma voz a te falar, tira, ninguém está a te ver, tira, ninguém está a te ver. Agora, você quem sabe, você agora é quem deve usar o cérebro, a dualidade, se você vai tirar ou não vai tirar. Se você não tirar, você dá mais espaço para o bem, para o lado bom. Se você tirar, você dá mais espaço para o lado mal. E depois você, se não tirar, vais ouvir outra voz. Assim que ires embora, vais ouvir uma voz a te falar, gostei, não tiraste. E se você prestar bem atenção, gostei, não tiraste. E se você tirar, vais começar a ouvir tantas condenações. Por quê? Porque o teu lado bom, que é o teu lado de Deus, fala mais alto. Por que tiraste? E vais sentir um peso. Mas de tanto você fazer a mesma prática, já não vai sentir mais peso. Por quê? Deixaste com que o lado das trevas te usasse mais. Percebes? Então, a Bíblia vem nos mostrar essas cenas. A Bíblia é um livro cheio de códigos, é um livro de codificações. É necessário a gente descodificar e cada um viver de acordo com o seu entendimento. E não é tipo, o pastor entendeu e vai vir nos pregar segundo o entendimento dele. Está mal ali. Eu tenho que usar o meu cérebro. Resumidamente, acredita que não existem contradições na Bíblia? Existem muitas incongruências na Bíblia, existem muitas contradições. A Bíblia é um livro cheio de contradições. Por que tem muitas contradições? Porque cada pessoa escreveu as cenas, escreveu os livros, principalmente no Novo Testamento, escreveram de acordo com os seus pensamentos e em épocas diferentes. Por exemplo, tu, se tiveres morro hoje, tu vais escrever sobre o microprofecia. Outra pessoa que me conhece também vai falar sobre o microprofecia. Vão convergir alguns pontos, mas vão divergir a outros pontos. Por quê? Porque tu conheceste uma microprofecia que consegue perdoar, mas a outra pessoa vai conhecer uma microprofecia que não consegue perdoar. Um microprofecia, sempre que ele se encontra com a microprofecia, está chateado. Isso é coincidência. Ele vai escrever uma microprofecia assim. Outra pessoa vai escrever uma microprofecia, uma microprofecia laboral, do trabalho. Logo, vai entrar em contradições. Mas se nós pegarmos... é por isso que eu disse que a Bíblia é um livro cheio de códigos. Estamos a falar de Jesus. Vamos ver que Jesus, no livro de João, Jesus é severo. Jesus bica na praça. Jesus fala, aquele que não comer da minha carne nem beber do meu sangue não tem pacto comigo. E depois as pessoas basam embora. Depois pergunta para Pedro ou para os discípulos, e vocês também não vão? Ele estava chateado, era arrogante naquele momento. E Pedro disse, para onde nós vamos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Ele gostou daquilo, sabe? Ele gostou daquilo, porque era o quê? Pedro era um menino dele, era um discípulo dele, ele gostava de elogios, estás a ver? Depois ele falou o quê? Não foi a carne quem te revelou, foi o Espírito. Estás a ver?
era esse mambo, Jesus no livro de João. Mas vamos ver que Jesus no livro de Mateus é um Jesus meigo, é um Jesus que dá muito sermão, é um Jesus que vai dar sermão no monte. Mas no livro de João é um Jesus que está a disputar com os líderes religiosos. Bica as panelas das pessoas, depois fala que... Quer impor a sua lei, tirar, exatamente. Colocar de lado a lei que já encontrou. Mas eu também um Jesus que depois vem se contrariar, ele vem falar que não podem vir na casa do meu pai. Mas depois vem falar que Deus não habita na casa, num templo feito por mãos humanas. Coisa estranha, coisa que muitos nunca refletiram. Primeiro, chota alguém porque está vendendo o templo e depois diz que Deus não habita em templos. Estás a ver? São essas coisas todas. Ok. Vamos mandar saudações ao Eliando Tito Pereira e depois vamos também estender as nossas saudações ao Daffer Fernando. Ele diz que acho que falaram muito da Bíblia e do seu autor. Deverias falar mais do teu trabalho. Bem, permita-me esclarecer. Nós tocamos nesse assunto sobre... nós estamos a falar de Deus. E se tivermos a falar de Deus, não podemos colocar a Bíblia de lado. O nosso tema é Spoken Word Gospel e outros porque sobre o poeta Mico Profecia. E ele está a procurar mais ou menos nos esclarecer a sua visão sobre Deus, Bíblia, e se o acompanha, prestarás mais atenção nas suas publicações. Ele vem defender a sua visão, a sua percepção sobre quem é Deus, como é que nós encaramos Deus e como é que nós vimos a religião. Fora disto, o Mico Profecia também ele procura, não obstante do que eu disse, ele procura também nos transmitir uma outra forma de pensar, procurar nos chamar a razão naquilo que nós temos que usar a 100%, com o intuito de nós sermos criativos, fazer tudo aquilo que os outros também fizeram, deixarmos as nossas marcas. Tudo é uma base de cérebro. A crença, o sim ou não, depende do nosso cérebro e não do coração. Ele disse isso. Por isso é que nós procuramos tocar um pouco nesse mesmo assunto. E ainda vamos tocar mais um pouquinho nesse mesmo assunto antes de nós... Essa é a segunda parte da nossa live, ok? Antes de nós falarmos de outros projetos e mais algumas curiosidades que o Micro vai nos esclarecer aqui antes de nós terminarmos com a nossa live. Vi uma publicação do Micro Profecia e gostaria que nos esclarecesse um pouco sobre a diferença entre seres humanos e deuses. Qual a diferença? Okay. Seres humanos e deuses. Já ouvi um montão de exemplos lá. Ele tem que nos esclarecer. Qual é a diferença entre seres humanos e deuses? Ok, primeiro... Um minuto. Diríamos Deus ou deuses mesmo? Quando eu digo deuses, eu estou a referir-me aos homens, aos seres humanos, os homens todos, no plural mesmo. Mas se formos a singularizar, somos Deus. Eu sou pelo menos um Deus. Eu sou um Deus. Tu és um Deus. Mas tu vais começar a resplandecer ou resplandecer isso ao universo se passares a utilizar o teu cérebro. Agora, qual é a diferença entre seres humanos e deuses? Vocês são humanos e deuses? Sim, humanos e deuses. Humanos são aquelas pessoas que usam o coração. Deuses são aquelas pessoas que usam o cérebro. Humanos são aquelas pessoas que são escravos dos deuses. Porque os deuses usam o cérebro e os humanos usam o coração. Deuses usam o cérebro para constituírem negócio e os humanos vão entregar currículo para trabalharem no negócio dessas pessoas, dos deuses. Então, deuses criam os seus sonhos e os humanos vivem os sonhos dos deuses. Eles não têm sonhos de criação. Deuses são aqueles que criam e só cria quem usa o cérebro.
Humanos são aqueles que trabalham num projeto que os deuses criaram. Ok. Muito bom, está bem esclarecida a sua explanação. Ontem e hoje, amanhã. Ele é. Ontem. Eu gosto muito desse poema, por favor. Yeah, declare para nós. na verdade, esse é um poema gospel e é uma música. Essa música foi escrita, estamos a falar de 2014, em 2012, 13, 14, 15, 2000. Foi um sonho, uma visão que teve enquanto dormia, ou nem por isso ao compor esse poema? O título é Ele. Ontem, hoje, amanhã, Ele. Na época eu fazia o gospel de forma muito ativa e eu pertencia a um grupo. Eu aproveito para mandar um abraço, Zuela de Jesus e Bruno de Jesus. Eu fazia parte de um grupo cujo nome é Evangelistas. E a gente criou então essa música, né? O Ele foi um hit naquela época, foi uma das músicas que alavancou o grupo evangelista e levou o grupo evangelista a serem conhecidos e serem referência do rap nacional, rap gospel nacional. Mas infelizmente o grupo desfez-se, ok? E cada um levou o seu caminho, ok? Foi para o seu caminho. Ok, mas eu posso apresentar, ok? Posso apresentar. E só para dizer que eu apresentando o LE, é o Microprofecia quem vai estar apresentar, e não o Microcódia, né? Microprofecia é um adorador, na verdade, né? Era, né? Ontem, hoje, amanhã, Ele é. Nos céus, na terra e no mar, Ele é. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, Ele é. Elohim, El Shaddai, Porto Seguro, tu podes crer. Jesus, o único ser que pode ser adorado, o único que nasceu, viveu e morreu sem pecados. Ele não passou na escola, mas lecionou superdotados. Com o seu amor venceu o ódio. E antes do seu nascimento, ele já estava no pódio. Deu vistas a cegos e purificou leprosos. Deu pernas a coxos e ressuscitou mortos. O mesmo fez comigo, para isso o seu nome eu louvo. Jesus é o meu único eterno alvo, a chave que liberta o escravo, digno de receber aplausos. Ele é o Cordeiro, Deus puro e verdadeiro, campeão e guerrilheiro, dono da prata e do ouro. Com Jesus, eu sou protegido. Levanta-se-me o capeta, cairão à minha direita e eu não serei atingido, porque para além de eu ser ungido, eu sou um escolhido. O jejum e a oração fazem-me ser um soldado na batalha espiritual quando eu estou a ser atacado. É o nome de Jesus que eu tenho invocado e todo mal cai do meu lado e radicalmente o diabo fica totalmente derrotado. Jesus é meu Deus Todo-Poderoso, está assinado e carimbado. Uau. Ontem, hoje, amanhã, Ele é. Nos céus, na terra e no mar, Ele é omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ele é Elohim, El Shaddai, Porto Seguro, tu podes crer. Yeah. Ok, muito bom. Grande texto, eu adoro este texto. Ouvi pela primeira vez esse texto como é que é? Kazenga, Cuca, a convite do Wanda Lika, acho que esteve lá na igreja metodista. Kazenga e declamou este poema. Gostei imenso. Mas aqui tem o Bombetin, o poeta, diz que só existe um Deus, o Altíssimo, Emmanuel, Jeová Jesus. Devemos sempre dar graças a Deus, porque por intermédio dele e por meio dele conseguimos fazer as coisas. Minha opinião. É a tua opinião, nós aceitamos. Deus te fez para isto mesmo. Só para deixar uma cena, um parecer, é assim, Bombachini e outros manos, eu nunca vou chegar para alguém e dizer que Deus não existe. Eu estaria a ser mau, estaria a deixar com que as energias negativas me possuíssem. Se alguém vem dizer que Deus existe, Jesus existe, eu tenho que concordar com essa mesma pessoa, porque essa pessoa, se calhar, passou em momentos complicados, em momentos que precisava de uma cura
e o milagre aconteceu, e aconteceu por causa do nome de Jesus. Ele acreditou em Jesus, acreditou em Deus, e o milagre aconteceu, e aí passou a crer em Deus. Logo, eu estaria a ferir o coração dessa pessoa ao lhe dizer que Deus não existe. Por quê? Por quê? Mas o que acontece é que as pessoas têm que ser livres. As pessoas têm que ser livres. Se eu me considero um Deus, eu não tenho por que dizer graças a Deus, ok? E Deus é que está aqui no nosso meio, por causa de Deus é que o live está a acontecer. E o live tinha parado por quê? Por causa do demônio. É isso que as pessoas têm na cabeça. Quando é mal, é demônio. E quando é bem, é Deus. Mano, quem quer acreditar, acredite, porque faz bem para ti. E eu sou a favor daquilo que nos faz bem. E quem acha que não quer acreditar, tem confusões, tem complicações, porque eu também tenho muitas dúvidas, ok? Por causa da própria Bíblia, e eu deixei de acreditar. O que é que eu disse para Deus? Eu falei para Deus, basa no teu caminho, eu vou basar no meu, eu já não vou acreditar em ti, tu também não precisa interferir na minha vida, e a gente está aqui, ok? E a gente se separou, normalmente nos separamos, ok? E eu comecei a usar simplesmente o meu cérebro e decidi fazer as coisas da minha maneira e da minha forma. Algumas pessoas dizem que você mudou para pecar. Mano, eu não acredito em pecado, eu acredito em erros e acertos, ok? E eu continuo acertando, eu continuo acertando e continuo acertando. Eu sou uma pessoa que acerto mais do que errar, ok? O Daffer Fernando volta a comentar dizendo que quase todas as pessoas que foram cristãos, quando abandonam a crença, tornam-se confusos. O melhor mesmo é viver a vida, respeitando o seu próximo, o meio onde vives. Viva, 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 viva! Yeah. Pelo menos o Dafra é um acadêmico e sabe que as opiniões devem ser respeitadas. O respeitar não significa aceitar. Respeita. Aceitar depende de ti. Mas ou seja, aceitar depende de ti. Se não quiseres, não aceita. Mas respeitar deve sim. As pessoas devem sim fazer. Mas é só para dizer ao Diver que as pessoas que abandonam a Deus, ou pessoas que passam a crer em Deus, não é que tornaram-se confusos, ok? Porque desde o momento que você deixa uma crença e passa para outra, você entrou numa matrix. Eu nesse momento entrei também numa matrix. Eu gosto de ser honesto. Toda aquela pessoa que acredita em Jesus, que acredita em Deus, está dentro de uma matrix. Ele segue um padrão, ok? Ele acha que fazer o A ou B é errado e fazer o C ou H é o certo, e todos vão começar a andar daquela maneira, daquela forma, todos têm que se batizar. Tu nasces uma criança, para além da vacina que é dada nos hospitais, tens que lhe apresentar mais na igreja. Ok, isso tudo é matrix. Se for uma mulher, tem que lhe furar a orelha. Mas o que acontece? Eu posso falar, não, ninguém vai furar a orelha da minha filha e ninguém vai apresentar minha filha na igreja. Eu também estou a criar a minha matrix. Isso é matrix. Então todos nós estamos confusos, mas deixamos de ser confusos desde o momento que a gente se sinta bem. Nós temos que nos sentir bem. Eu não posso tirar ninguém da igreja Simão Toco só porque eu sou muçulmano. Não posso tirar ninguém da igreja universal só porque eu sou católico. E não posso falar nos católicos para deixarem de adorar as imagens só porque eu não adoro. As pessoas têm que se sentir bem. Deixem as pessoas livres. As pessoas para mim têm que ser livres. Livre mesmo, mano. Libertar mesmo as pessoas. Sejam livres. Se quer estudar, estuda. Se não quer estudar, não estuda. Desde o momento que você se sinta bem, para mim é o mais importante. Porque é se sentindo bem que nós vamos ter longevitude, que nós vamos ter longevidade, que nós vamos ter mais vida e vamos ser saudáveis e teremos sanidade mental. Ok. Já falamos muito sobre isso. O microprofecia é slammer também. Sim, eu era, já não sou. Já não quero ser. Mas isso eu estava para fazer exatamente essa questão, mas continua já a responder por quê? Ok, eu já não sou slammer e arrependo-me por me adjetivar assim como slammer. Já não sou slammer. E já não sou slammer porque eu me arrependo porque primeiro me arrependo porque as pessoas que me classificaram, que ficaram na mesa de júris, não estão capacitados para me classificar, não são melhores que eu, não são.
nem escrita, nem na forma de apresentar um texto, nem em formas de ter mesmo pausa em palco, tipo performance. Não são melhor do que eu. E eu me arrependo por isso, porque é tipo aquilo que diz a Bíblia, né? Colocar joias aos porcos. É tipo, eu não estou a chamar porcos aos meus bradas, né? Mas eu me arrependo porque eu fui classificado, ainda que eu ganhasse ou não, ok? Eu me arrependo porque o meu texto não pode entrar na balança de pessoas que eu não acho puros, percebe? Eu tenho que te achar qualificado, eu tenho que tirar o chapéu, falar esse escreve, esse pode sim me reprovar. Mas quando eu vou ver as tuas obras, vejo que você é muito fraco, eu falo, porras, caraças, meu, como é que esse Wii me meteram na mesa de júri e me classificou? Não pode! Não pode. Quem vai classificar se alguém vai ser licenciado ou não? Tem que ser um doutor. Mas aqui no nosso país é um que é licenciado, que também não tem bagagem, não tem qualificações de licenciados, porque nós temos muitos licenciados, mas que não têm qualificações de licenciados, não sabem falar, não têm capacidade cognitiva para defender uma determinada tese, por mais baixa que seja, não sabem desenvolver um tema. Ok? E eu vejo, eu vi, pô, eu não posso continuar aqui. A partir de hoje já não sou slammer, a partir de hoje já não concorro patavina nenhuma. E por outra, já não sou slammer também porque há muita exploração nesse meio. E por outra, porque criaram uma elite. E eu não gosto de fazer... Contra a elite. Sim, eu sou contra a elite. Eu não gosto de fazer parte das elites. Eu sou do povo. Eu sou daqueles que pensam, eu sou daqueles que usam o cérebro, não para explorar ninguém, mas para todos nós comermos. Quando anunciou que já não queria ser um slammer, houve pessoas que revoltaram-se contra a tua decisão ou deixaram ir? Ou Na verdade, podemos dizer que até hoje tendo feito o convite para regressar, ameaças, coisas do gênero, por ter deixado e tendo dito a verdade que deixou por causa disso ou aquilo? Quanto a convites, eu já não recebo convites como eu recebia antes, outrora. Quando eu fazia gospel, eu já não recebo muitos convites. Passa 1, 2, 3 meses sem eu ter atuações e isso é muito normal, ok? Quanto ao tratamento entre os meus colegas, entre eu e os meus colegas que também fazem spoken word, eu noto de algumas pessoas que já não há aquele carinho, já não há aquele mimo, já não há aquele amor, né? Mas eu acho que isso aconteceu desde o momento que eu mostrei um descontentamento, publiquei um descontentamento no Facebook, onde eu falei da arte sem letra e falei do Luanda Slam, que são as duas fortes organizações de poesia, ok? E eu gosto da forma que eles trabalham, mas aquilo que não é certo eu mostro. Não importa se eu gosto de ti, não importa se és meu irmão, mas é para se dizer, eu digo e mesmo. Aprender com as verdades, E quem é como yin e yang, né? Quem foi vivo não vai deixar de ser meu amigo, nem vai me odiar. Vai olhar numa perspectiva de yin e yang e vai procurar então melhorar. Vai procurar melhorar. Então, eu já não sou bem recebido, já não recebo muitos convites e quando muitos que diziam outrora que me admiram, que sou um grande em termos de escrita, em termos de declamação, em termos de performance, quando vão para a televisão já não mencionam o meu nome, né? Já não falam do meu nome. Quando lhes perguntam, por exemplo, eu vi esse vídeo, foi no Jovem Mania, perguntaram aí, mandaram um abraço, ou perguntaram a alguém que eu muito admiro, e ele me admira muito, ok, prefiro não falar nome. Quais são os poetas que você admira? Ele mencionou os nomes, eu esperava... Nesse programa estava a falar sobre spoken word. Exatamente. E eu esperava que ele falasse o meu nome, eu esperava que eles falassem o meu nome, mas não falaram. E eu não me sinto mal com isso, porque eu já venho trabalhando há muito tempo, eu tenho mais de 100 vídeos no meu canal do YouTube, eu tenho muitos inscritos que são brasileiros, ingleses,
e me acompanham o meu trabalho. Então, eu faço para os angolanos, mas hoje eu não faço somente para os angolanos. Antigamente eu fazia somente para os angolanos, mas os angolanos não receberam e os que preferiram receber os meus trabalhos foram os estrangeiros. Logo, hoje eu prefiro fazer para os estrangeiros e não para os angolanos, porque eu tenho a plena certeza, ainda bem que esse vídeo está a ser gravado, eu tenho a plena certeza que se eu morrer um dia, ou daqui a 2 dias ou 4 dias, porque a morte é real, e eu preciso morrer para ressurgir de novo. Acho que vou ressurgir numa família bem rica para ter outras experiências humanas. Se eu morrer, eu tenho a plena certeza que vão falar que ele foi o rei do spoken word, ele foi muito grande, e vão fazer homenagens, porque é isso que os angolanos sabem fazer. O angolano só sabe reconhecer quando você morre, e isso é uma falha. E eu quero já deixar aqui já um recado. Se caso isso aconteça, eu posso descrever para a minha família processar esses mesmos indivíduos que fizerem homenagens a mim. É proibido fazer homenagem a mim caso eu morrer. Okay. Yeah. Então, eu acho que até um certo ponto falarmos a verdade excita ira por parte dos que não estão acostumados a ouvir a verdade. No seio de artista, acho que a ira que você causou por ter dito a verdade ensinou-te com quem estavas a lidar exatamente. Não acha isso? Sim, e isso só foi muito bom. Na verdade, eu acabei por atingir as duas áreas onde eu podia me enquadrar. Acabei por atingir a área gospel, onde eu estava, e acabei por atingir a área secular, que havia me recebido como gospel, por eu falar a verdade. Falei a verdade no meio gospel e fui excluído, e falei a verdade no meio secular e fui excluído por alguns. No gospel também por alguns, não por todos. Mas isso não faz mínima diferença, né? Porque eu não comecei a declamar em palcos, eu não comecei a declamar em televisões, eu comecei a declamar na casa de banho, eu comecei a declamar no meu quarto, e eu não tiro isso até hoje. Isso é tradição. Eu não esqueço da base. Holofote não me assusta, mídia não me assusta, eu não faço isso por causa da mídia. Eu consigo impulsionar, eu consigo influenciar, mesmo sem ir em nenhuma televisão e mesmo sem ser convidado. Só esse vídeo que nós estamos a gravar vai influenciar muita gente, vai impulsionar muita gente, vai mudar mentes de muita gente. Logo, os elogios na televisão, os convites não mudam quem eu sou. Eu sou verdadeiro e eu sou um ser transcendental e eu sou espiritual, e a minha vida é essa. Uau, muito bom. Microprofecia, estamos na reta final e quero que nos diga um pouco sobre os seus projetos vindouros e... Boa pergunta. De uma forma lacônica, claro. Boa pergunta. E eu quero que a gente tenha uma outra live, ok? Para falar mesmo sobre isso. É assim, o Microprofecia vai lançar o seu último trabalho gospel, ok? Antes do Microprofecia deixar de seguir Jesus e entender que Jesus é irmão dele, ok? Porque nós somos irmãos de Jesus e somos filhos de Deus. Deus é o universo e Jesus estava nesse universo, ok? Então, Microprofecia estava a gravar um álbum, ok? E já terminou de gravar o mesmo álbum. É um álbum gospel em homenagem à sua irmã que faleceu. Esse álbum, na verdade, está previsto para o mês de novembro. Está previsto para o mês de novembro, que é a data, que é o mês em que a minha irmã faleceu, ok? Dia 24. Está previsto para novembro. O álbum vai sair, é gospel. Na verdade, algumas músicas já estavam a ter uns desvios, ok? Já estava a ter um desvio porque já estava a surgir dúvidas no seio do Microprofecia. Algumas músicas não estão 100% gospel, mas há músicas lá que é muito gospel, é de muita adoração. E eu aconselho as pessoas, mesmo eu criando um ódio em vocês, aconselho-vos a continuarem a ouvir. Se te faz bem, continua a ouvir.
continua a ouvir. O teu compromisso, na verdade, não é comigo. E eu falo isso na minha música. É com a mensagem, é com Deus, ok? É com Jesus. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, continua a ter esse compromisso. Ouve a minha música como se estivesse a adorar a Deus. E normalmente, quanto à minha vida, não liga. E não pensa que... não fica a orar por mim do tipo microprofecia tem que se converter de novo porque vai no inferno. Esquece isso. Para a microprofecia não existe inferno. Microprofecia tem que se arrepender porque tem que ir no céu. Esquece isso. Para mim não existe o céu. Eu vou morrer para voltar a existir. Tu vais morrer para voltar a existir. Eu acredito assim. E eu não posso te tirar da tua consciência que tu vais ir no céu. Não posso. Acredita nessas cenas, isso vai te fazer bem e eu vivo da minha maneira também. Mas o meu álbum vai sair ainda esse ano, ok? Vai sair no formato de pendrive. Vai ser comercializado no valor de 1.500 kwanzas, juntamente com os fascículos que está lá, as letras já. E é uma cena muito de outro nível, é uma cena muito inteligente. Meus amigos, ficou a mensagem. Quem falou para vocês é o Daniel Salomão, ao meu lado esquerdo, poeta, mico, profecia. Não esqueçam, ou seja, não percam essa oportunidade de comprarem este último trabalho. É um álbum. É um álbum? Sim, Okay. é o primeiro álbum, na verdade, porque de resto são mixtapes. Okay. Eu tenho 7 mixtapes e esse será... Não, tenho 6 mixtapes e esse será o primeiro álbum, que vai totalizar então em 7 trabalhos. Meus caros amigos, adquiram este álbum. Eu acredito que não se vão arrepender por adquirirem. Há muita mensagem boa. Haverá mudança de consciência ao ouvi-lo e muitas outras coisas que hão de mudar em vossas vidas. Então não percam essa oportunidade. Não associem o microprofecia enquanto mensageiro da pessoa que ele é fora da arte. Okay? O que ele traz na arte é uma coisa diferente daquilo que ele crê, okay? Enquanto pessoa. Então, diferenciem isso e vão onde ele irá vender o seu álbum e adquiram. Até a próxima semana. Agradeço por estarem do outro lado, assistir-nos, a comentarem também. E quando terminar a nossa live, queiram partilhar esta mesma live, porque eu acredito que houve muita gente que não teve a oportunidade de ver hoje, provavelmente virá nas próximas oportunidades e ainda assim volto a acreditar novamente que alguma coisa vai aprender ou vai se firmar mais ou vai deixar de acordo com aquilo que vai aprender sobre os pensamentos de microprofecia enquanto artista, enquanto criador de ideia, de conteúdo. Então, até mais. Fiquem bem. Aliás, esqueci-me de algo. Na segunda-feira estaremos em direto numa live com o Destino Ventura, ele que é crítico literário, e vamos aprender um pouco mais com ele sobre a crítica literária. Não percam, acompanhem-nos. E creio que também vão aprender alguma coisa relacionada à crítica literária com este mesmo convidado de segunda-feira. Tchau, tchau. Até então. Yeah. Ok? Fiquem bem,